Olá, sou eu, Jin Takahashi, mais uma vez com vocês dentro de um shopping aqui em Pequim. Os shoppings aqui são imensos e as pessoas realmente consomem muita marca, muita loja. Estou andando há um tempão tentando achar uma saída para ir para, na verdade, uma feira de rua que existe aqui nesse lugar, mas ninguém consegue me dar essa informação. Eu saí do metrô e a saída do metrô foi diretamente dentro desse shopping imenso. E os shoppings e as pessoas não estão preparadas para receber turistas, porque ninguém sabe falar inglês em nenhum estabelecimento. É bastante complicado a gente conseguir uma informação plausível nesse lugar, mas eu vou tentar me achar de qualquer maneira. Até mais, gente! Gente, eu tô aqui no Temple of Heaven, aqui de Beijing, Pequim, na China. Como vocês podem ver, a grande maioria dos turistas aqui presentes são chineses. Eles vêm de toda parte da China para visitar esse local e outros lugares bastante históricos, digamos assim, aqui na China. Difícil você ver a presença de algum estrangeiro, uma vez que é bastante difícil para os estrangeiros se locomoverem por aqui por falta das informações em inglês e por conta de que os chineses não falam o inglês para te dar informações suficientes para você se locomover no lugar. Mas enfim, estou aqui fazendo vídeos para vocês. Espero que vocês possam também ter coragem e vir visitar esse lugar um dia. Até mais! E se você está assistindo esse vídeo, é porque você está acompanhando o meu trabalho. Também estou dividindo a minha passagem aqui pela Europa, fazendo alguns vídeos. Nesse vídeo em questão, eu gostaria de falar sobre outra coisa. Estou aqui em Lisboa, em Portugal. Aqui no fundo eu tenho o Museu Nacional de Arqueologia, só para vocês saberem exatamente onde eu me situo. Mas eu gostaria de falar para vocês sobre foco. O foco, na verdade, é algo essencial para que você consiga alcançar os seus objetivos. Eu sou uma pessoa muito focada e assim sempre fui. Para mim me parece estranho, às vezes, quando a gente não consegue alcançar algum objetivo ou não consegue realizar aquilo que a gente gostaria de realizar por falta de estar focado naquilo que a gente pretende. Porque para mim isso parece ser muito natural. Eu sempre tive a vontade, na verdade, de viajar e fazer muitas coisas na minha vida. Com 19 anos eu fui para o Japão, sem saber falar o idioma, e já logo percebi que eu necessitaria dominar esse idioma se eu quisesse chegar a algum lugar e sair da realidade das fábricas de forma geral. Bom, mas isso se você baixou, por exemplo, o meu e-book, você deve saber mais ou menos qual é essa história. Mas enfim, aprendi a falar o japonês, dominei essa língua e hoje sou professor de japonês no Japão. Além de trabalhar em escolas também governamentais lá no Japão. Então a língua me levou realmente para muitos lugares e me abriu porta para muitas coisas. Quando eu fiz a minha primeira viagem para a Índia, eu percebi que o inglês seria a minha porta de partida para qualquer outro lugar que eu quisesse chegar. E foi aí que eu decidi realmente estudar o inglês e dominar essa língua de forma geral para que eu pudesse chegar onde eu queria. Tanto é que hoje eu sou também professor de inglês para japoneses e para brasileiros lá no Japão. Já comentei também em outras ocasiões, principalmente no meu e-book, onde eu conto um pouco da minha história, principalmente essa passagem minha pelos idiomas e o meu interesse, de que o inglês realmente me levou para muitos lugares. Um deles é esse aqui, a Europa. E me ajudou realmente, e eu vejo muitas pessoas ao meu redor que se limitam a ficarem no seu, digamos que no seu casulo, ou na sua zona de conforto por falta de conhecimento ou porque acreditam que não serão capazes. Eu acredito sempre na capacidade humana. Eu acredito que as pessoas conseguem fazer absolutamente tudo o que elas querem a partir do momento que elas têm uma autoconfiança em si. Essa autoconfiança, obviamente, eu adquiri ao longo do tempo com a vida. A vida me ensinou muitas coisas e me trouxe onde eu quis estar, onde eu escolhi estar. Então, quando você sabe exatamente aquilo que você quer, onde você quer chegar e o que você quer conquistar, não há nada que possa te impedir. Eu acredito sim no universo, que ele ajuda a gente, a energia universal, ela realmente contribui muito para que você possa alcançar aquilo que você quer. Mas essa energia, ela só é possível quando você canaliza a sua energia para o universo de forma que ele
te dê essa resposta. E isso é algo que acontece comigo constantemente em absolutamente tudo que eu faço na minha vida. Seja ela no âmbito profissional ou, por exemplo, no âmbito pessoal. Então, por exemplo, eu quero aqui, estou dividindo com vocês isso porque eu acho que é interessante para vocês saberem um pouco como é a minha linha de pensamento em relação ao meu foco. Quando eu quero chegar a algum lugar, é porque eu acredito muito que eu sou capaz. Eu acredito muito que é possível ser feito tudo aquilo que você quer, independentemente das barreiras que possam surgir à sua frente. Porque eu costumo falar muito para os meus alunos, por exemplo, que se a gente observar coisas pequenas ao nosso redor, a gente vai perceber, por exemplo, que o vidro que a gente utiliza frequentemente no nosso dia a dia, num copo, num espelho, ou qualquer outra coisa, ou o metal, por exemplo, que a gente utiliza em vários âmbitos, foram criados pelo homem. O homem viu um minério, resolveu transformar aquilo em metal e transformou-se numa maçaneta, num garfo que você se alimenta. Ou, por exemplo, viu a areia, esquentou aquela areia e transformou dela vidro e fez o copo que você toma a sua água. Então, isso são coisas pequenas, como os papéis, por exemplo, a celulose. O homem pensou em transformar a madeira em celulose e fazer o papel que a gente utiliza para N coisas, inclusive para a confecção de máscaras de Veneza, que é feito com papietagem. Então eu acredito sim que nós, como seres humanos, temos a capacidade de fazer absolutamente tudo quando a gente tem foco, quando a gente acredita no que a gente faz e que a gente é capaz de fazer aquilo, independentemente de qualquer coisa que possa acontecer. Então eu gostaria de passar esta minha linhagem, essa minha forma de pensar para vocês aqui. É um vídeo totalmente diferente do que eu fiz até agora. Espero que vocês possam estar conhecendo um pouquinho mais de como eu penso, de como a forma com que eu me foco naquilo que eu pretendo fazer, nos meus objetivos, me leva realmente a concretizá-los. Então, assim, hoje eu estou aqui, por exemplo, na Europa, já fiz vários vídeos aqui, não foi só isso, várias outras coisas eu fiz na minha vida porque eu acreditei que eu era capaz. Então espero que você também possa acreditar naquilo que você é capaz e acreditar que você, acima de tudo, é capaz de fazer, porque você é um ser humano dotado de todas as capacidades que Einstein possuía, ou de quem criou, por exemplo, o foguete, quem criou, por exemplo, um trem, quem criou, por exemplo, um avião. Enfim, nós temos a capacidade porque somos também seres humanos, dotados de capacidades que às vezes você não acredita em você e não encontra, mas é possível sim você fazer e chegar, fazer qualquer coisa e chegar onde quer que seja, se você acreditar que você é capaz. E é assim que eu penso, é assim que eu vivo, é assim que eu administro a minha vida, tendo foco e acreditando naquilo que eu sou capaz de fazer. Espero que isso possa ajudar você de alguma forma, principalmente a conhecer um pouco de mim. Só para vocês se situarem, eu estou aqui na Espanha, em Barcelona, na Praça Espanha, onde ao fundo eu tenho a Arena de Touros. Hoje já não se fazem mais touradas ali. O edifício é utilizado como um prédio comercial, um edifício comercial. Mas enfim, eu queria falar para vocês hoje sobre o tempo e sobre a pontualidade. Como eu administro o meu tempo para desenvolver todos os trabalhos que eu faço. Eu faço, por exemplo, eu trabalho em 3 escolas de crianças especiais lá no Japão, além de dar aula numa escola técnica, de dar aula para engenheiros de indústrias que são multinacionais. Também ministro aulas particulares na minha casa, também com a arte culinária. Então, assim, para que eu possa administrar tudo que eu faço de uma forma muito eficaz, é claro que uma agenda me ajuda com isso. E o tempo para mim é algo muito precioso. As pessoas hoje correm contra o tempo, por assim dizer, contra o relógio, por assim dizer. Todo mundo é muito imediatista. As pessoas querem as coisas muito rápidas na sua vida. A internet fez com que também as pessoas quisessem as coisas muito mais rápidas na sua vida. Então, a administração do seu tempo, ela é essencial para que você possa respeitar o tempo da pessoa com quem você está trabalhando, com quem você está digamos assim que tendo um relacionamento profissional, porque ela também precisa respeitar você. Se você quer esse respeito
dentro do seu tempo, que ela respeite o seu momento, respeite o seu tempo, respeite tudo isso, é necessário que você faça o mesmo. E para isso é importante que você administre o seu para ser pontual a todos os compromissos que você tem. Então, por exemplo, se eu tenho uma entrevista de trabalho, ou se eu tenho uma entrevista de negócio, ou se eu tenho um horário marcado para ir ao cinema com um amigo, é importante que eu respeite o tempo dessa pessoa. Porque hoje, todas as pessoas, elas estão muito atarefadas com muitas coisas. E quando você é pontual dentro daquilo que você se predispõe a fazer, você demonstra que você respeita aquela pessoa, você demonstra que você está preocupado com o tempo que ela está disponibilizando para você, e isso te dá uma credibilidade muito grande em todos os âmbitos que você faz, seja ele pessoal ou seja ele profissional. Eu acredito que o fato de eu ter internalizado isso em mim me fez chegar onde eu estou dentro do meu âmbito profissional, me fez ser reconhecido como um profissional dentro de todas as áreas que eu atuo profissionalmente lá no Japão. Para vocês terem uma ideia, culturalmente dizendo, o japonês, se ele tem uma entrevista de trabalho, ele cronometra o tempo que ele vai levar da casa dele até o local da entrevista de trabalho. Um dia antes, ele faz o percurso para ter certeza de que ele chegará a tempo, no horário marcado, com antecedência, para ser extremamente pontual, porque isso é tido realmente muito seriamente dentro do âmbito profissional lá no Japão. Mas independentemente de estar ou não no Japão, em qualquer lugar que eu esteja, isso para mim é essencial. Eu levo muito a sério isso, o ser pontual e respeitar o tempo das pessoas com quem eu convivo, porque assim eu quero que façam comigo também. Por conta de que eu tenho realmente muita coisa para fazer, e é importante que as pessoas que trabalham comigo respeitem isso e sejam também pontuais comigo. Então, eu acredito muito que o fato de eu poder administrar o meu tempo de forma a ser pontual em tudo que eu faço, me deu essa credibilidade. E acredito que se você conseguir fazer isso, também será muito bom para você, e você verá, obviamente, o retorno disso futuramente, com o reconhecimento das pessoas em relação ao seu profissionalismo. Eu só queria realmente passar para vocês isso, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho melhor sobre como eu penso, como eu administro a minha vida profissional, como eu administro o meu tempo, e o quanto a pontualidade para mim é algo muito sério. Espero que vocês estejam gostando de todo o trabalho que eu tenho feito, todos os vídeos que eu tenho postado para vocês. Espero que vocês possam estar acompanhando aí o meu trabalho. A gente se vê em outro lugar, em outros estilos. Até mais, pessoal! Mais uma vez aqui fazendo um vídeo para vocês sobre a minha viagem aqui pela Europa. Hoje eu estou aqui, como vocês podem ver ao fundo, eu estou em Pisa, na Praça dos Milagres, onde se encontra a Torre de Pisa, a torre inclinada mais conhecida do mundo. Enfim, não há a necessidade de se falar muito dela, porque todos já sabem do que se trata. Mas na mesma praça, a Praça dos Milagres, se encontra também a catedral, que é chamada de Duomo de Pisa, que seria a Catedral de Pisa, também conhecida como Catedral de Santa Maria Assunta. Aqui também você vai encontrar o batistério, que é esse domo que a gente vê aqui bem na frente. O batistério é um local especificamente para batismos. Uma coisa bem peculiar da construção desse batistério é que, por falta, de acordo com as informações que eu tenho, por falta de verba financeira, ele foi sendo construído com materiais diferentes, de acordo com aquilo que era possível se comprar na época. Então ele tem assim, uma característica bem diferente de construção, e a construção dele é bem na arquitetura europeia. Ele tem uma arquitetura europeia, o que difere de muitas outras arquiteturas já que a gente vê por aqui. Essa praça, que é a Praça dos Milagres, além da catedral, além da Torre de Pisa, além do batistério, que na verdade é o primeiro batistério que foi construído de Pisa, se encontra também o cemitério Campo Santo, que fica bem do lado ali atrás,
eu não sei, que também é conhecido como cemitério monumental, tem um paredão ali. Aqui também existe, lá no fundo, que a gente não pode gravar, não tem como alcançar a câmera porque ele fica um pouco atrás, se encontra o Museu dell'Opera del Duomo. Esse museu, na verdade, ele tem a maior parte das esculturas e das obras que faziam parte da catedral e também do batistério. As originais estão lá e aqui existem no batistério e na catedral de Santa Maria Assunta. Também existem agora umas réplicas, justamente por uma questão de preservar esse arsenal, digamos assim, de história e de monumentos que fazem parte de uma relíquia realmente. Outra informação bem bacana que eu tenho é de que desde 1987 esta praça como um todo foi considerada um patrimônio da humanidade pela Unesco. Então assim, é um lugar realmente que vale muito a pena visitar. Uma das características que eu vejo é que a Torre de Pisa, apesar de ela ter essa inclinação e ter perpetuado assim por séculos desta maneira, com esta inclinação, porque na construção dela, mesmo no início da construção, o solo cedeu e eles continuaram construindo ela inclinada mesmo assim. Os arquitetos que a analisaram dizem que provavelmente ela vai ainda durar muito tempo com esta inclinação sem tombar, mas eu acredito que a geração futura provavelmente não terá mais esta torre, porque um dia ela com certeza não irá aguentar a estrutura dela, irá tombar. Mas isso é realmente uma pena, mas então eu fico muito feliz de saber que eu pude estar aqui nesse momento, ver de perto toda essa estrutura, toda essa construção, todo esse marco realmente da história humana que foi deixada aqui por pessoas da antiguidade. Mas enfim, espero que um dia vocês estejam aqui também e possam presenciar isso de perto. Caiu uma chuva aqui agora e agora eu tive que me esconder um pouquinho para poder fazer esse vídeo. Agora o sol está batendo bem no meu rosto, esperei o sol sair e está bem agradável agora o clima aqui em Pisa. Eu espero realmente que vocês possam estar aqui um dia, assim como eu, e visitar esses lugares incríveis. Hoje eu cheguei aqui em Roma, na Itália, e vim conhecer o Coliseu, que fica bem no centro de Roma. É realmente uma estrutura incrível, é realmente uma arquitetura romana que você sente a energia dessa estrutura, quiçá pelo fato de que este anfiteatro, na verdade ele tem um formato oval, ele é utilizado na época como um anfiteatro, era utilizado para execuções, para lutas, combates com gladiadores. Essas execuções muitas vezes acontecia com animais que embaixo do solo desse anfiteatro existem as jaulas onde ficavam os animais que eram soltos na arena para que a execução pudesse acontecer. Era algo realmente muito cruel se a gente pensar nos dias de hoje. Tanto é que nesta época o solo desta arena era um tablado de madeira coberto por areia para poder absorver o sangue de suas vítimas, tanto era a quantidade de sangue derramado neste lugar. Mas além disso também era utilizado para dramas, digamos assim, espetáculos de teatro que contavam a mitologia clássica da época romana. Ele começou a ser construído no ano 72 a.C. pelo imperador Vespasiano e terminou no ano 80 com seu sucessor também, imperador Tito. Inclusive há aqui em Roma um Arco do Triunfo em homenagem a Tito. Outra informação interessante é que ele deixou de ser usado como entretenimento na era medieval. A partir daí ele foi usado para outros fins. Em 2007, esse monumento ele foi considerado informalmente, ele foi na verdade, digamos que eleito informalmente uma das 7 maravilhas do mundo. E eu acredito realmente que ele é uma das 7 maravilhas do mundo e deve ser visitado com certeza se você estiver passando por Roma. Mais uma vez com vocês aqui de Bangkok. Eu estou aqui, na verdade não exatamente em Bangkok, na Tailândia, 1 hora e um pouco de Bangkok.
Estou na famosa feira que acontece em cima de uma linha de trem, na verdade é praticamente um mercado, né? As pessoas expõem as suas mercadorias dessa forma, olha, eu vou mostrar para vocês. Eu estou andando sobre a linha do trem e aqui acontecem realmente a feira. Eu não esperava que fosse tantas, na verdade, eu pensei que fosse só mais um ponto turístico, enfim, mas não, realmente a feira acontece aqui. Eles vendem peixe, carne, frutas, verduras, enfim, uma sorte de produtos imensos. E quando chega o horário do trem, eles tiram as suas barracas. Você acompanha o meu trabalho, sabe que eu gosto muito de dividir com vocês um pouquinho, que seja das minhas experiências durante as minhas viagens. Hoje eu estou aqui, já fiz outros vídeos para falar aqui do market, da feira que acontece em cima de uma linha de trem. E o trem está por chegar daqui a pouco, daqui a 3 minutos vai chegar o trem, e aí as pessoas já começam a recolher as suas tendas para que o trem possa passar. Eu vou do lado de cá para não interferir muito no trabalho dos feirantes. Olha só ali atrás a quantidade de pessoas que estão com as suas câmeras preparadas para poder fazer a melhor imagem. E eu estou aqui para fazer para vocês também. Vou ficar dessa forma que eu acredito que dá para vocês verem toda a movimentação dos feirantes levantando as suas lonas e tirando as suas mercadorias da linha de trem para que o trem possa passar. É muito interessante isso. Na verdade, olha isso, a quantidade de gente na linha de trem para poder fazer a imagem deste movimento. Estão falando em japonês, pedindo para que as pessoas saírem da linha de trem, porque é perigoso, é claro, mas... Aí vem o trem. Vamos fazer o vídeo para vocês. Olha a quantidade de pessoas para tirar o melhor vídeo, gente. Olha lá. Ele vem bem devagar, na verdade, olha ali. Bem devagar vem o trem, eu pensei que ele fosse mais rápido, mas com a quantidade de pessoas realmente que se aglomeram aqui, seria bastante difícil, olha aí. Deve ser um trabalho muito difícil. Vou ficar por aqui para não atrapalhar e fazer para vocês a imagem. Na hora, 2h30. Inside. Sorry. Wow. So yeah. Hi guys. Oh my goodness. Gente, e rapidamente a feira está de volta. É um espetáculo. Definitivamente você precisa ver isso, porque é incrível. Olha a rapidez com que eles arrumam tudo. A sua feira. Novamente, como se nada tivesse acontecido. Um passe de mágica e a feira está de volta. Isso é fantástico. Não é à toa que ficou... See you, John. See you. Bye, bye. Não é à toa, gente, que isso ficou conhecido no mundo inteiro. Olha isso.
a quantidade de pessoas que vêm para ver essa feira e ver o trem passando. E as pessoas levantando as suas tendas, na verdade, e a sua mercadoria. Bom, enfim, não preciso de muitas palavras. Vocês viram isso acontecendo aqui comigo. Um rapaz da Malásia, acredito eu, com a sua namorada, estavam perguntando o que eu estava fazendo. E eu passei para eles o meu nome, disse que eu sou um youtuber, que assim facilita para que ele possa me encontrar. E ele disse que irá me seguir. Mas enfim, gente, está aqui mais uma vez para vocês. Eu, Jin Takahashi, estou aqui com alguns alunos na Tailândia desta vez. E está sendo realmente fascinante. A minha primeira vez, já tive aqui várias vezes na Tailândia, mas é a primeira vez que eu venho visitar essa feira aqui do trem. E achei muito bacana, de verdade. Bom, eu deixo vocês por aqui. A gente se vê em outros vídeos com mais peculiaridades e curiosidades da Tailândia, de outros lugares do mundo. Muito obrigado por me acompanhar. Muito feliz porque você está aí do outro lado me vendo. E a gente se vê em outro destino, em outro momento, falando sobre outro assunto e mostrando para vocês coisas incríveis. Eu estou, na verdade, nas Ilhas Maldivas, em um resort chamado Coco Palm. E, enfim, como vocês podem ver, o lugar é paradisíaco, o lugar é belíssimo. Eu já fiz outros vídeos para vocês sobre as minhas viagens, para que eu possa dividir com vocês o que eu vejo pelo mundo durante as minhas aventuras. Como vocês sabem, eu gosto muito de viajar e gosto muito de ter esse contato com a cultura local, de buscar as imagens visuais que ajudam sempre quando eu estou fazendo arte, por exemplo. Não somente a questão de objetos, mas e sim de texturas, e sim até mesmo das cores da natureza, por exemplo, são cores que podem me influenciar bastante na hora das minhas produções e na hora das minhas criações. Estava andando por aqui pensando o que eu poderia falar para o meu público, o que eu poderia dizer para o público que me acompanha, que gosta do meu trabalho, que, enfim, que a gente já tem criado aí um laço através dos vídeos que eu tenho postado, através do meu trabalho também, né? Não somente de máscara, mas enfim. E eu queria dizer uma coisa para vocês que eu acho que é muito importante e que eu nunca falei até hoje. Eu venho de uma família, meu pai era japonês, hoje ele já é falecido, mas o meu pai era japonês realmente, né? Issei, e minha mãe descendente de portugueses, e sou de uma família de 5 irmãos. Então sempre foi bastante difícil para que o meu pai pudesse dar educação para todos nós. E eu não tive acesso durante a minha infância, durante a minha juventude, a estudo de línguas, por exemplo. Mas o meu desejo de viajar, o meu desejo de conhecer o mundo, o meu desejo de fazer outras coisas, enfim, de alcançar outros horizontes, ultrapassar outras fronteiras pelo mundo, era muito gigante. Tanto é que eu saí da minha casa aos 17 anos. E depois, com 19 anos, vim para o Japão. E então, eu tive a oportunidade de começar a aprender o inglês, por exemplo, aprender o espanhol, aprender o japonês também, como vocês sabem, para quem já acompanha o meu trabalho. Se você está vendo esse vídeo, por um acaso, de repente, e ainda não acompanha o meu trabalho, acompanhe meu trabalho aí nas redes sociais, que você vai poder saber exatamente o que eu faço lá no Japão, tá? Que eu dou aula de idiomas, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu tinha um sonho muito grande de poder viajar o mundo e conhecer outras culturas, outros lugares. Esse é um dos lugares, as Ilhas Maldivas, eu sempre quis vir. E às vezes as pessoas me perguntam sobre isso, né? O que eu quero dizer é que para que isso fosse possível, para que eu pudesse viajar e realizar o meu sonho, foi necessário uma estrada muito longa, foi necessário aprender a falar inglês, aprender muitas coisas, na verdade, porque não é somente inglês que você precisa saber para você poder viajar. Você precisa aprender culturas, você precisa aprender a respeitar o próximo, aprender a respeitar a cultura do local onde você está. Por exemplo, Maldivas é um lugar muçulmano, você precisa entender um pouco mais sobre a religião local para que você possa se comportar de forma que seja adequada nesse lugar, né? E assim por diante. Já fui para muitos lugares de religião budista, por exemplo, como a Tailândia, enfim, Indonésia,
Indonésia tem budismo, também tem muçulmanos. Então existe uma mescla muito grande, não só de cultura, mas de religiosidade dos lugares por onde você passa. Então é importante que você entenda isso, que você respeita isso, para que você possa ser aceito em qualquer lugar que você esteja, não somente em algum país, mas até mesmo no seu âmbito, até mesmo no lugar onde você vive. Como por exemplo, eu vivo no Japão, eu preciso entender a cultura, e a cultura ela está diretamente ligada à língua e vice-versa. A partir do momento que você se predispõe a aprender um idioma, é necessário que você entenda a cultura daquele idioma, para que você possa entender o porquê de muitas coisas, muitas peculiaridades dessa língua. Isso é o que eu quero dizer para vocês, que você tem um sonho, se você tem um desejo de realizar ele, é importante que você busque conhecimento, é importante que você esteja apto para fazer aquilo, para receber aquilo do universo. Então eu costumo dizer geralmente, principalmente para os meus alunos, que quando você está preparado para receber determinada coisa do universo, ele vai entender isso e ele vai te dar isso. Ele vai fazer com que você realmente consiga alcançar e chegar onde você quer, porque ele entende que você está preparado para receber aquilo. Então, meus amigos, se você me acompanha, eu gostaria que não estou falando somente do meu trabalho com máscara, mas sim sobre a minha linha de pensamento sobre muitas coisas, porque eu acho bacana vocês saberem, uma vez que vocês acompanham o meu trabalho. Então eu acho que você precisa respeitar as pessoas, respeitar a cultura, e a gente tem uma falta muito grande, né, disso hoje em dia, de respeitar o próximo, de aceitar o próximo como ele é, e a partir do momento que você faz isso, aceita a sua religião, a sua cultura, enfim, a sua individualidade como um todo, você gera paz, não somente para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor e para os lugares que você frequenta. Então, busque o teu sonho, é isso que eu quero dizer, tá? Eu levei muito tempo para conseguir realizar o meu, mas hoje eu sou uma pessoa muito realizada, porque eu consigo realmente viajar muito. Me perguntam muito, né? Por que você viaja tanto? Eu viajo porque eu gosto muito, eu viajo porque eu acho que isso acrescenta muito culturalmente para mim e como ser humano, a partir do momento que eu conheço essas pessoas, que eu tenho contato com outras culturas, isso realmente faz de mim uma pessoa global, uma pessoa que aceita, uma pessoa que, enfim, que consegue se comunicar, e isso é muito importante para você. Tá? Então busque, seja ele qual for. Eu estou falando do meu, mas isso eu quero que você coloque dentro do seu perfil, dentro do seu sonho, daquilo que você deseja para você como pessoa, e corra atrás, faça acontecer. Uma vez que você estiver preparado, eu tenho certeza absoluta que o universo vai conspirar para que você realmente consiga realizar aquilo que você realmente sempre quis e deseja para você. É muito importante isso. A gente tem aqui uma vida, não sei se existe outra vida, espero que exista, né? Se a gente falar de espiritualidade, mas não quero falar sobre isso agora. Mas a gente tem aqui esse momento, esse lugar maravilhoso, né? Nós estamos aqui num paraíso, eu estou num paraíso tropical, numa ilha no meio do Oceano Índico, que sempre foi o meu sonho, é maravilhoso, e queria aqui sentar e conversar com vocês e dividir com vocês essa experiência, dividir com vocês o meu conhecimento e a minha forma de pensar em relação às coisas, e por que eu estou aqui, por que eu viajo, por que eu faço, porque isso é a realização de um sonho. E eu quero muito que vocês também consigam realizar os seus. Você está realizando um sonho para mim, já ouvi isso, pessoas de mais 60 anos, 70 anos dizendo: eu sempre tive vontade de ter este conhecimento que você tem passado para mim e nunca houve alguém que pudesse fazê-lo. Então eu estou tentando realmente, de alguma forma, com o meu trabalho também, realizar um pouco que seja do sonho de algumas pessoas. E eu fico muito feliz que eu esteja conseguindo fazer isso, dividindo com vocês os meus conhecimentos que eu adquiri de uma vida, na verdade. Então esta é a minha linha de pensamento, é uma parte da minha linha de pensamento, na verdade, e que eu queria muito que vocês que me acompanham soubessem disso e buscassem também os seus sonhos. Mas hoje eu queria falar realmente sobre isso, né? Sobre a realização de sonhos e por que eu viajo tanto, por que eu gosto tanto. Na verdade, faz pouco tempo que eu tenho dividido as minhas experiências com vocês. Eu já viajo há muito tempo, mesmo antes do início da internet aí, né, para que a gente pudesse dividir as coisas com as pessoas, mas eu sou um andarilho, né, eu gosto de viajar pelo mundo, gosto de conhecer outras culturas e gosto realmente de estar em contato com isso tudo, porque me faz me sentir humano, me faz me sentir vivo, e eu quero realmente que vocês também consigam alcançar os seus sonhos em algum momento.
Bom, fica aqui então mais um pouquinho de mim, Jin Takahashi, para as pessoas que acompanham o meu trabalho, que gostam do meu trabalho. Quero agradecer demais por vocês estarem aí do outro lado, acompanhando o meu trabalho e as minhas viagens. Eu faço isso, na verdade, com o maior prazer. Eu não sou um guia turístico, como eu sempre digo, mas eu gosto de dividir isso com as pessoas que me acompanham para que vocês possam me conhecer um pouco. Espero um dia também poder conhecer um pouco de vocês de alguma forma, me mandando aí seus e-mails, me mandando aí algumas imagens, alguns vídeos que sejam, e a gente possa fazer aí esse laço, né, de amizade que é muito importante com pessoas que têm a mesma linha de pensamento. Então, um grande abraço para vocês e a gente se vê em um outro vídeo, em um outro momento.